Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom Gibiteria, parceiraça aqui do canal, que faz seu trabalho enviando quadrinhos para o Brasil inteiro, tem a política de cashback, de desconto interessante, enfim, link para Comic Boom na descrição do vídeo. Vamos ao assunto em questão, vamos lá, bora falar do quadrinho em questão e do que me motivou a fazer esse vídeo. Eu releio pouco, infelizmente, e eu falo infelizmente não como um recurso retórico, mas porque eu quero dizer isso mesmo. Por quê? Porque eu julgo que a releitura ela é fundamental para usufruir de verdade certas obras. Ouvi alguma vez, que eu já repeti aqui no canal algumas vezes, que é só ler de verdade quem relê. E pelo menos no meu caso isso é verdade. Eu tenho memória bem ruim. Eu acabo, na primeira leitura, deixando muita coisa de lado também, e quando releio, isso é outra experiência, é outra experiência. Então, há obras que eu julgo que eu devo reler. E eu releio pouco, mas tenho buscado reler mais ultimamente. Inclusive, as audiências públicas têm me ajudado um pouco nisso, né? A gente quer falar um pouco mais de clássicos esse ano nas audiências públicas. Esse ano eu reli o Watchmen, por exemplo, e foi algo que foi ótimo, assim. Foi a minha melhor experiência de leitura de Watchmen. O Watchmen acho que eu já tinha relido alguma vez, eu não tenho certeza. Acho que eu tinha lido 2 vezes o Watchmen, não lembro se essa foi a primeira releitura. Mas assim, foi ótimo reler. Bom, e eu resolvi também reler Sandman e dividir com vocês essa releitura. Vamos ver se dá certo. Se a galera comprar a ideia, eu resenho, não sei se é resenho, mas converso. Esse vídeo ele não vai ter muito cara de resenha, no final eu vou dizer por quê. Mas eu converso com vocês sobre cada volume até o final. Vamos ver se a galera compra a ideia. Nesse vídeo eu vou comentar e papear com vocês sobre o volume 2 de Sandman. Eu estou lendo nessa coleção, que é a coleção de 30 anos, que são 10 encadernados aí em capa cartonada, com a série principal completa. Eu já havia lido Sandman só uma vez, essa é a minha primeira releitura de Sandman. Eu já havia lido na versão da Conrad, agora leio nessa aqui que é uma versão da Panini. Bom, por que eu estou começando pelo segundo e não pelo primeiro? Porque o primeiro também reli para uma audiência pública. Lá no recomeço das audiências públicas, um dos primeiros vídeos foi sobre Sandman. Vou deixar o link aí caso você queira dar uma olhada no papo que Diego, eu e Fred tivemos sobre Sandman, Prelúdios e Noturnos. Vamos lá. O roteiro de Sandman não é segredo para ninguém. É do Neil Gaiman e aqui nós temos alguns desenhistas. Esse encadernado reúne os números 9 a 16 da série Sandman. Vamos lá, quem são os desenhistas que estão presentes nesse encadernado? O Mike Dringenberg, o Malcolm Jones III, o Chris Bacalo, ou Bachalo, o Michael Zulli e o Steve Parkhouse. São esses os desenhistas, esse é o time. Bom, no primeiro encadernado, para contextualizar a galera, né, para não chegar já de solo, nós fomos apresentados a Sonho, ao Lorde Morpheus, que é o rei do sonhar. Ele é um perpétuo. O perpétuo é o tipo de entidade que estaria acima dos deuses. Os deuses no universo do Sandman, eles existem na medida em que as pessoas acreditam neles. Então, as pessoas deixaram de acreditar, esses deuses perdem poder, esses deuses podem deixar até de existir. Já os perpétuos existem independente dessa crença nas pessoas, porque eles são como que personificações de forças universais, de experiências universais. Destino, morte, sonho, destruição, delírio, desespero, enfim, desejo. São 7 perpétuos, né? Nós conhecemos o sonho. Ele, no começo da história, ele é aprisionado por um feiticeiro humano. E isso tem graves consequências. Logo na história, nós vemos sua libertação e sua busca por recuperar o seu poder, que foi dividido aí em 3 itens. Essa aventura, dessa busca do poder que foi perdido, né, dessa libertação dele da busca do poder perdido, vai levá-lo a diversos lugares, inclusive ao próprio inferno. Né? Então esse é um resumo aí do primeiro, vamos chamar assim, do primeiro encadernado, resumo bem resumido do primeiro encadernado. Há também uma história na qual nós vemos a morte, a irmã do sonho, a irmã do Lorde Morpheus, que é uma história bem bacana. Bom, nesse segundo volume aqui, Morpheus ele já assumiu sua posição de poder. Ele já está de volta ao sonhar,
Só que agora ele tem que lidar com algumas consequências do período que ele foi aprisionado. Nesse encadernado há um arco maior, que é o arco que dá nome ao encadernado, Casa de Bonecas, e há duas histórias curtas. A primeira dela é Contos na Areia, que é essa aqui, essa primeira história, ela abre encadernado. Deixa eu pegar aqui o desenhista de Contos na Areia para mencionar para vocês. É o Mike Dringberg e o Malcolm Jones. Olha só o desenho de Contos na Areia. E a segunda história curta é Homens de Boa Fortuna. Deixa eu pegar aqui essa história aqui. Deixa eu pegar o nome do desenhista rapidinho para falar para vocês. Essa história, Homens de Boa Fortuna, é o Zully. Bom, não é só Zully, né? Vamos pegar o nome completo do cara. O Michael Zully. Essa história, Homem de Boa Fortuna, é uma das minhas preferidas de toda a série. Inclusive, alguns dos melhores momentos de Sandman estão nessas histórias menores. As duas que estão nesse volume são ótimas. Em Contos na Areia, nós vemos um rito de passagem numa tribo. Um jovem é levado por um homem mais velho para um deserto e lá ele vai ouvir uma história que só é contada uma vez na vida de cada menino, né? Esse menino, ficando mais velho, ele pode ter a história de contar para a chance de contar para outra pessoa, mas ele só vai ouvir essa história uma vez, que é no dia que ele se torna homem. Que história é essa? Essa é a história de uma mortal, de uma princesa, de uma rainha, na verdade, pela qual Sonho se apaixonou há muito tempo atrás. E que por responsabilidade, por saber que ela se apaixonou pelo Sonho também, mas que por saber que mortais e perpétuos não podem se relacionar e por ter visto consequências disso, ela rejeita o Sonho. E, bom, Morpheus ele vai reagir de maneira brusca, ela vai sofrer terríveis consequências por isso. É uma história bem bacana, assim. Já Homens de Boa Fortuna, como eu disse, é das minhas histórias preferidas da série. Nós vamos ver numa taverna, lá em 1499, acho que é isso, né? Não, acho que 1399, uma taverna na Inglaterra, um homem conversando com seus amigos. E ele tem uma posição muito interessante, que é dizer que as pessoas só morrem porque imitam umas às outras. Que a morte é uma grande imitação, que ele decidia não morrer. Então, a morte e seu irmão Sonho ouviram a conversa e decidiram atendê-lo. E o Sonho se comprometeu a de 100 em 100 anos encontrá-lo na mesma taverna. E ele não viu passar do tempo. E a tristeza e a alegria de um homem que vive para sempre. Como é que ele passaria 100 anos? E há anos que ele está um farrapo, há anos que ele está muito feliz. Cara, e esse homem, ele ousa dizer que o Morpheus encontra com ele sempre porque é um solitário que encara nele um amigo. E mais uma vez, o Morpheus reage de maneira apaixonada, mas ainda sem consequências, né? Ele sente a sua honra ferida, mas sem consequências. O final da história é muito bacana. São duas histórias sobre a relação do perpétuo com a humanidade, com as pessoas humanas e com a sua própria humanidade, vamos colocar assim. E ambas funcionam como narrativas míticas, assim. Há detalhes legais nessas histórias. Por exemplo, em Homens de Boa Fortuna, há o pacto que o Sandman, que o Morpheus, fez com Shakespeare. Então, Shakespeare teria aí recebido dotes especiais para escrever sonhos. É muito legal isso, né? São detalhes bem interessantes. Já o arco Casa de Bonecas, ele lida de maneira mais direta com as consequências do que aconteceu vamos chamar assim, no primeiro grande arco, assim, do arco anterior. Nós, seres poderosos, assim, 4 seres bem poderosos escaparam do sonhar, que é a dimensão lá dos sonhos, enquanto o Morpheus estava preso. E agora o Morpheus quer encontrar esses seres novamente. Bom, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, nós vemos a situação de uma senhora e sua filha que recebe uma passagem de uma pessoa muito rica para irem à Inglaterra. E elas vão à Inglaterra e lá vão conhecer uma avó e mãe perdida. A mãe da senhora, né, e a avó da moça, né, a moça tem 21 anos. Por quê? Porque essa senhora, que é a mãe
que é a avó, né, vamos colocar assim, ela teria sido acometida pela doença do sono, que foi algo que aconteceu na realidade, que algumas pessoas simplesmente passaram a dormir e não acordavam mais. Isso aconteceu. E que na narrativa de Sandman isso teria sido acontecido porque o Morpheus foi preso. Ela acordou depois da libertação dele e aí foi ter esse reencontro com a família. Essas duas situações, o encontro com a avó e com a mãe perdida e os seres fugitivos de sonhar, elas vão convergir. Na primeira vez que eu li Sandman, pelo que eu lembro, assim, pegando a minha memória, o seguinte, esse foi um dos arcos que eu menos gostei. Casa de Bonecas foi um dos arcos que eu menos gostei. E essa releitura me trouxe outro olhar. Porque esse arco ele tem uma pegada diferente das primeiras edições. Uma pegada bem diferente. Acho que aqui o Sandman está se consolidando mais com a sua própria proposta. Assim. É um terror diferente, já passa a estar desconectado do universo DC tradicional. Nas primeiras histórias ainda não está. Inclusive tem algumas sacadas muito legais, como por exemplo a convenção dos assassinos seriais. Cara, isso é muito interessante. Nem tudo é perfeito. No final, por exemplo, tem uma espécie de Deus Ex Machina que conversa bem com a história, mas ainda assim soa gratuito. O que acontece? E aqui, claro, a gente está dando spoilers, tá? Para comentar. A moça, né, essa jovem moça que conheceu sua avó, ela é um vórtice de sonhos, né? Ou seja, ela se torna o centro do sonhar e ela tem por causa dela, as barreiras entre as mentes das pessoas se caem, tudo se torna como se tudo se tornasse um grande sonho. E isso pode destruir o planeta, né? Isso pode destruir, todos podem morrer por causa disso. E a solução é matá-la, né? A solução para esse problema é matá-la. E ao final, só que essa menina está um encadernado inteiro, né? Nós temos uma troca. Uma troca de uma personagem que nós nos importamos com uma que nós não nos importamos tanto assim, né? E é algo que, bom, essa personagem que morre no final, ela chega e fala, eu vou me colocar no lugar, ela conta todos os motivos, só de onde que essa mulher tirou isso? É a avó, né? É a avó. Essa avó deveria ter sido o vórtice original, e isso acabou passando para a neta porque ela foi adormecida. Mas e aí ela chega no sonhar e conta tudo, e só gratuito. Uma pessoa que era ignorante de tudo até então, de repente, tá toda possui todo o conhecimento, enfim, soa gratuito. Embora, em termos da construção, do conceito, até que passa, assim, né? Esse é um negócio que me incomodou um pouco aqui. A edição é uma sopa de referências muito bem feita. E uma das referências que talvez seja a menos apreciada, embora para mim uma das que mais salta aos olhos, é ao Chesterton. Chesterton é um dos seres que escapou do sonhar, ele toma a forma do Chesterton. Quem foi Chesterton? Chesterton é um escritor inglês, lá do começo do século XX, morre ali na década de 30, que o Neil Gaiman gostava muito, assim, acho que gosta muito, escreveu o Padre Brown, tem várias teorias sobre contos de fadas, também era um autor muito religioso e que fazia uma apologética muito bem humorada da religião, desenvolvendo paradoxos teológicos e criticando as ideias, vamos chamar assim, de modernas, a partir do método da redução ao absurdo. Chesterton é muito interessante, eu também gosto muito de Chesterton. E, esse ser que vem do sonhar assume a forma do escritor, e não só a forma, né? Tem uma hora que ele conversando com a menina, né? Com a Rose, e ele diz assim, a Rose diz para ele, não aguento mais os paradoxos teológicos, que é alguma coisa que o Chesterton fazia. Há também referências a Little Nemo, que é um quadrinho que também já ganhou audiência pública aqui no canal. Little Nemo é um clássico lá do começo dos quadrinhos. E Little Nemo é um menino que todo dia ia para Slumberland, essa terra dos sonhos, e toda era uma página, né? Todo domingo era publicada uma página de Little Nemo, e no final ele acordava, no final nós vimos ele acordando. E há toda uma estética aqui que lembra Little Nemo nas construções de algumas páginas que falam sobre os sonhos de um garoto, do Jed, que é o irmão da Rose, essa moça que encontrou a avó perdida lá na Inglaterra. Esse menino está sendo criado por alguns tios, alguns parentes distantes, e ele
sofre muita violência, ele vive isolado num porão e os sonhos são para ele uma fuga. Reparem, para o Jed, o verdadeiro pesadelo é estar desperto. E, cara, impressiona a violência presente nesse encadernado. Mesmo que não seja uma violência tão gráfica, não é gore. Mas, por exemplo, há uma história, essa história claramente aqui sobre o abuso em relação a crianças, né? Abuso de violência, de psicológico, há também uma situação de tentativa de estupro que é impedida, há toda essa situação dos assassinos seriais, inclusive há uma sequência que ela não é mostrada de maneira gráfica, mas que 3 assassinos seriais eles se debruçam sobre uma vítima, enfim, Sandman é uma história de terror. E o Gaiman parece lembrar aqui que o terror não está necessariamente nos seres sobrenaturais, nos perpétuos, nos anjos, nos demônios, mas o terror pode estar nos semelhantes. Enfim, né? Cara, e uma coisa muito legal é que, lendo, já tendo visto o todo da série, a gente vê como é que isso aqui foi muito bem planejado. Aqui vai até a edição 16, como eu mencionei para vocês. E há pequenos detalhes, pequenas falas, pequenas sequências que, cara, depois vão impactar em coisas muito grandes lá na frente. Por exemplo, o Perpétuo Perdido, que eles falam de um irmão desaparecido dos Perpétuos. O filho do Hector Hall e da Lita Hall, que a Lita Hall está grávida, isso vai aparecer aqui, uma moça grávida, que o Sandman diz que virá buscá-lo um dia. Para que o Sandman vai buscá-lo? Isso vai estar lá, bem lá na frente. Cara, e ao mesmo tempo que isso aqui constrói, coloca peças que vão ser fundamentais, isso aqui já traz consequências do que nós vimos nas 8 primeiras edições. Cara, por exemplo, essa ideia de que o vórtice não apareceu no tempo certo porque foi para a neta, porque a avó estava nessa doença do sono. A avó estava nessa doença do sono, que foi porque o Morpheus foi preso. Enfim, esse vídeo não é propriamente uma resenha, né? Não sei se eu teria que articular bem melhor para ser uma resenha. É um pensar alto sobre a minha leitura, assim, que, cara, segue sendo muito bom. Sandman realmente é muito legal. Vamos ver os outros arcos aí. Vamos ver se a galera também compra essa ideia de assistir os vídeos sobre Sandman. Inclusive, bota aí nos comentários se você acha a ideia legal. Bota as tuas impressões sobre esse arco também. E, gente, vale spoiler, tá? Vale alguns spoilers, já avisando aí. Dei spoiler pra caramba durante o vídeo. Tá certo? Enfim, minha gente, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar aquilo tudo que você já sabe. Lembra também do link da Amazon. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, qualquer compra, o link está aí na descrição. Inclusive de Sandman, eu vou deixar o link na descrição também, caso alguém quer comprar agora para ir lendo comigo, né? Eu devo publicar, pelo menos nesse começo, um vídeo a cada 15 dias. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se a galera compra, né? Eu tô esperando que compre pra gente seguir essa conversa bacana aqui. Tem 2 versões de Sandman lançadas pela Panini, essa edição absoluta, edição definitiva, acho que edição definitiva, que é o nome, não é absoluta, que são 4 volumes, capa dura, e essa edição capa cartonada em 10 volumes, tá certo? Enfim, minha gente, valeu por ter assistido, paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.